Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Daniel Nunes da Silva, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande e também da nossa Comead CGPB, a nossa Convenção de Ministros, sediada aqui na cidade de Campina Grande. Estou neste momento, nesses dias, que são dias especiais para nós, quando em todo o Brasil está sendo comemorado os 110 anos da nossa tão querida e amada Igreja, Assembleia de Deus. Agora, no dia 18 deste mês de junho, a nossa igreja estará completando 110 anos de existência nas terras brasileiras, quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram a Belém do Pará e ali fundaram esta igreja e que se espalhou por todo o território nacional, e hoje estamos também em muitos países, eu não vou dizer todos, mas em 90% de todos os países da terra, a Assembleia de Deus está ali levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que o Senhor salva. Primeiramente, a mensagem da Assembleia de Deus é salvífica. O Senhor Jesus salva, mas também Ele cura. A Bíblia diz que Jesus, aonde Ele estava, levava os enfermos e Ele curava a todos. Somente na cidade de Nazaré é que Ele não fez milagres, muitos milagres, a Bíblia diz por causa da incredulidade do povo. Mas Jesus cura. Depois, a Assembleia de Deus prega também que Jesus batiza com Espírito Santo. E eu quero neste momento, enquanto falo deste terceiro ponto que Jesus batiza com o Espírito Santo, eu quero ler sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja, em Atos capítulo 2, aonde assim nos diz a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito, o professor aqui, não foi um professor comum. Quem concedia era o Espírito Santo de Deus, aquele Paráclito, aquele Consolador que Jesus prometeu aos seus discípulos que ele viria. Então Pedro foi explicar para a multidão sobre este acontecimento. E lá no capítulo 2, versículo 39, Pedro diz assim: glória ao Senhor, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então a Igreja Assembleia de Deus está completando seus 110 anos, já se tornou uma igreja histórica também dentro do Brasil, fazendo uma grande história de pregação do Evangelho, de salvação de almas, de libertação de vidas. Pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos foram libertos, pessoas que estavam angustiadas receberam a paz de Cristo no seu coração. Então esta igreja continua pregando: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E o último ponto pregado
pela Assembleia de Deus, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E isto tanto baseado em João 14, como também em Atos capítulo de número 1, glória ao Senhor, versículo 10, está escrito: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste ir. Esse texto, João 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, 1 Coríntios capítulo 15, tudo nos aponta para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Que o Senhor continue abençoando esta denominação. Queremos aqui, em nome do nosso presidente nacional, pastor Wellington Júnior, parabenizar todos os verdadeiros pastores, homens de Deus, que estão pregando a palavra, que estão fazendo a diferença. Que o Senhor abençoe, os guarde e resplandeça sobre vós o seu rosto e sobre toda a membresia da Assembleia de Deus. Os 30 milhões de assembleanos espalhados pelo território nacional. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que a paz de Deus esteja sobre todos nós.